Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa quarta aula de Física. Hoje nós falaremos sobre o Sistema Internacional de Unidades. Mas antes, vamos dar aquela relembrada na aula anterior, na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre medição e a importância das unidades de medida. E aí nós chegamos na conclusão que nós precisaríamos de uma padronização das unidades de medida para que todos falassem a mesma língua e pudéssemos então comprar e vender sem problema nenhum. Bora lá para o título dessa aula, que é Sistema Internacional de Unidades. A famosa é a sigla, né? SI em física. Então, geralmente nos exercícios aparece assim, de acordo com SI, e que é esse SI? Sistema Internacional. A sigla completa seria SIU, Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Mas geralmente nós usamos só o SI. Então, o Sistema Internacional nada mais é do que uma convenção, uma reunião de todos os físicos do mundo para discutir quais seriam as melhores unidades de medida para que todo mundo usasse as mesmas e não tivesse problema em artigo científico para comprar e para vender e coisas do tipo. A maioria dos países acata o sistema internacional, tá bom? Dos países mais importantes, um deles é notório que não acatou e é um país grande, então a gente tem que citar que é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos chegou lá e falou assim, ó, as minhas unidades de medida são essas, se vocês quiserem todo mundo usa as minhas, senão vai ficar assim mesmo, eu não vou mudar as minhas. Então no mundo inteiro, por exemplo, você mede comprimento em metros, você mede volume em litros, e nos Estados Unidos você vai ver que distância lá, em vez de quilômetro, está em milhas, gasolina em vez de litros está em galões, em vez de comprar 1 litro de leite, você compra 1 galão de leite. Então isso daí tem uma mudança nas unidades de medida do mundo para os Estados Unidos. Uma das mais famosas é o polegadas, né? Nós medimos tudo em centímetro, no mundo inteiro as coisas que são menorzinhas a gente mede em centímetro, lá eles medem em polegadas. E é engraçado que como os Estados Unidos é o principal, né, em questão de televisores, televisão, até hoje a gente compra televisão em polegadas, mesmo não sendo uma unidade no Brasil utilizada muito, né? Nós compramos televisão em polegadas, porque tudo vinha dos Estados Unidos, e aí como as televisões vinham em polegadas, a gente teve que se habituar a usar polegadas na hora de comprar uma televisão, né? E até hoje a gente acaba comprando em polegadas, virou um hábito mundial medir televisão em polegadas. Mas nós sabemos que só para isso, né? Nós não medimos mais nada em polegadas, a não ser a tela da televisão. O resto é tudo em centímetros. Mais curiosidades à parte, o importante de você lembrar é que o sistema internacional vai dividir as unidades em dois tipos, as fundamentais e as derivadas. E aí dentro das fundamentais nós teremos 7 unidades fundamentais. Quais são essas 7 unidades, né? Quem são elas? Por que elas são importantes? Bom, não é à toa que elas são chamadas de unidades fundamentais. Essas 7 unidades vão gerar todas as unidades que nós conhecemos. Então todas as outras unidades que não são essas 7 são unidades derivadas. Então você, como aluno do ensino médio, tem que decorar quais são as fundamentais e se não for fundamental, automaticamente você sabe que é uma grandeza derivada. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, uma por uma? Então bora lá. Então vamos dividir aqui em 7 cores, né? 7 unidades. Vamos começar pela primeira, que é a cor de rosa. Segundos é a unidade internacional fundamental para se medir tempo. Então você tem outras unidades, como minuto, como horas, mas a fundamental do sistema internacional é segundos. Então, tempo é medido em segundos. Ah, professor, quer dizer que minutos e horas está errado? Não. Quer dizer que minutos e horas são grandezas derivadas, né? São derivadas do segundo. Se eu tiver 60 segundos, eu formo 1 minuto. Então, o minuto é derivado da unidade de medida segundos. Tá bom? Essa daqui é uma das mais importantes para o primeiro ano, a unidade de tempo. A segunda, aqui no nosso azul claro, é o quilograma. É o quilograma, é a unidade que nós utilizamos para medir massa. Então, quando eu vou na balança lá, né, erroneamente nós dizemos nos pesar, eu vou medir a minha massa corporal, eu meço em quilograma. Eu olho ali, tá lá, 80 quilos. Eu olho para a balança e falo, meu Deus, como eu tô gordo, né? Quilograma é a unidade que mede massa, tá bom? Peso é outra coisa, peso é um tipo de força. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente ao longo do curso do primeiro ano. Mas segundo e quilograma são unidades muito importantes para você no primeiro ano. No primeiro ano nós trabalhamos com apenas 3, que é segundo, quilograma e essa daqui, ó, que é a unidade amarelinha, no nosso caso é um metro, né? Que é a unidade de comprimento. Então, toda a física do primeiro ano, que é a parte de cinemática e mecânica, vai ser pautada nessas 3 unidades de medida. O metro é a unidade de medida para comprimento. Existem derivadas do metro? Existe.
Se você pega metro por metro, você tem unidade de área, metro quadrado. Se você pega metro por metro e põe uma largura nisso, uma profundidade, né? Você tem metro cúbico, você tem volume. O metro cúbico dá origem ao litro. Então olha quantas derivadas nós temos da unidade metro. E eu posso fazer um combinho, né? Se eu pegar metro e segundo juntos, eu tenho metro por segundo, que é uma unidade de velocidade. Se eu pego metro e transformo em quilômetro, quilômetro é uma derivada do metro. E eu junto com uma derivada do tempo, por exemplo, horas é derivada de segundos. E eu misturo quilômetro com segundo, eu consigo formar uma unidade de velocidade, quilômetro por hora. Percebe? Então, todas as unidades de medida vão vir dessas aqui, que são as fundamentais. Neste ano, você vai trabalhar especialmente com essas 3. Mas você tem que saber de cor, guardar na cachola essas 7. Vamos ver quais são as outras. Nós temos a verdinha aqui, que é o mol. A gente mede a quantidade de matéria através de mol. Você vai ver muito isso em química, tá bom? Em química, essa unidade é muito utilizada. Nós temos aqui também a unidade Kelvin. Perceba que Kelvin tem letra maiúscula, porque é uma unidade que vem em homenagem a uma pessoa. Kelvin foi um físico. Ele foi tão importante que deram o nome da unidade de medida com o nome dele, Kelvin. Por isso que a letra é maiúscula, tá bom? Sempre que você for colocar uma unidade de medida e ficar em dúvida, pensa nisso. Pô, será que é o nome de uma pessoa? Por exemplo, metro. Será que alguém chamava metro? Não parece o nome de uma pessoa, né? Agora, Kelvin. Pô, Kelvin parece o nome de alguém. Então, Kelvin é com letra maiúscula. Assim como Pascal vai ser com letra maiúscula, Newton, Volt, Ampere vai ser com letra maiúscula. E são nomes de físicos. Então, nomes próprios, unidade com letra maiúscula. Guarda isso que é importante também. A próxima unidade de medida é a unidade vermelhinha aqui, né? Então, é o nosso ampere. O que é ampere? Ampere é uma unidade para medir corrente elétrica. Perceba que assim como Kelvin, ampere tem letra maiúscula porque vem de nome próprio, beleza? Sempre que o nome é próprio, letra maiúscula. E por fim, a unidade verdinha aqui, que é o nosso candela, né? O que é o candela? O candela é a unidade que mede a quantidade de luz. Então, quantidade de luz é medida em candela. Por exemplo, aqui na plataforma do Cinema Educação, eu tenho um ponto de luz lá, um ponto de luz aqui, na verdade 2 pontos de luz aqui, um ponto de luz para cá, um ponto de luz atrás de mim e um ponto de luz na direita aqui, né? Então, eu preciso saber muito bem distribuir e calcular. Então, candela é uma coisa muito importante para nós aqui nessas áreas. Bom, vou deixar aqui o logotipo do Cinema Educação, já que a nossa aula já acabou, né? Esse é o fim da nossa aula. Então, é isso que você tem que saber, gente. Guardar as 7 unidades fundamentais na cachola. E eu aguardo vocês num próximo momento, num próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço a todos.